Fala rapaziada, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou Carlitos e esse é mais um vídeo de palpite de futebol para hoje, nosso sabadão, dia 24 de fevereiro de 2024. Sabadão com grade recheada, muitos jogos, cerca de 450 jogos para a gente analisar. E eu resolvi separar 16 jogos, onde a gente vai estar trabalhando aqui para vocês e passando também a nossa duplinha do dia, tá? Uma duplinha com odd 1,90, que tá muito bacana e que a gente também tem expectativa de bater, assim como a da sexta-feira. Beleza? Além disso, a gente tem outros palpites para passar para vocês, mas para o vídeo não ficar muito extenso, a gente vai estar passando esses palpites lá no nosso canal free do Telegram. Beleza? Agora vamos lá para nossas análises. A gente vai começar no jogo na terceira divisão da Alemanha, o jogo entre o Vitória Köln e o Sandhausen. Na Alemanha, como a gente já acompanha e já sabe, é expectativa de gols, muitos gols, e aqui não vai ser diferente, tá? Se a gente olhar as médias de custo de gols, como eu já analisei, a quantidade de gols marcadas e sofridas, e aí os coeficientes de variações desses gols, a gente vai ver que são dados que se repetem, que a gente tem, puxar a race do mandante dos últimos 5 jogos, a gente vai ver que a gente tem aqui ó, um 5-2, a gente tem um 3-1, 2-1, 2-0, 3-1, a gente tem ambos marcam batendo em todos, com exceção desse daqui, e houve um e-mail batendo em todos. Se a gente pegar a race do visitante, a gente tem a mesma coisa. 1-1, 1-1, 1-0, 4-0 e 2-1. Então a gente tem dados aqui suficientes para poder trabalhar nesse ambos marcam sim, na odd de 1,60. Ou, se você quiser ser mais conservador, pega essa odd de 1,22 do over 1,5 e coloca no bilhete. Beleza? Agora indo lá para a Austrália, um jogo de manhã, 7h45 da manhã, o jogo entre o Perry Glory e o Wellington Phoenix. Esse jogo aqui a gente tem dados muito bons para o ambos marcam sim. A gente começa já com esses indicadores aqui, ó, o H-Score, o LG-Score das duas equipes. São equipes com médias de gols altíssimas, tanto marcados quanto sofridos, tá? A gente confirma isso aqui olhando nesses dados aqui, média de custo de gols elevada, coeficiente de variação muito baixo, então a gente não tem para onde correr aqui. É trabalhar com ambos marcam sim, com a odd de 1,50, ou também a gente tem outra expectativa, que é a expectativa de gols no HT, tá? Se a gente pegar os últimos 5 jogos do mandante, ele marcou 4 gols no HT e sofreu 8 gols. E o visitante marcou 5 e sofreu 2. Então a gente tem uma expectativa de que a gente venha a ter gols no HT e tem uma expectativa de que a gente tenha gols dos dois lados. Então, o nosso indicativo é o ambos marcam sim, pagando 1,50, beleza? Se você quiser, você pode também trabalhar com over 2,5. Por quê? Se a gente pegar essa race aqui, os últimos 5 jogos do mandante, por exemplo, a gente vai ver, ó, 3-2, 3-2, 4-3, então são muitos gols. Quantidade de gols absurda, é um campeonato muito over. E o indicativo da gente aqui vai ser buscar gols. Porém, como eu falei, o primeiro indicativo é ambos marcam sim a 1,50, beleza? Outro jogo que a gente também tem características de gols é o jogo lá na França, o jogo entre o Strasbourg e o Brest. Tá? A gente tem um indicador H-Score alto e a gente tem médias de gols marcados e sofridos altos das duas equipes aqui também, com coeficiente de variação também ok. Porém, se você quiser trabalhar de forma mais segura, o over 1,5 está até melhor com a odd de 1,38. Ambos marcam, ele está pagando 1,80, porque esses times ele não marcam muitos gols além do normal, tá? Mas nos últimos 5 jogos das duas equipes, eles vêm marcando. Então é por isso que essa odd está um pouco acima do normal. Se a gente pegar aqui, ó, o mandante, ele em 22 jogos, ele só marcou 23 e sofreu 32, tá? E se a gente pegar o Brest, que é o segundo colocado, ele em 22 jogos, aí ele já marcou uma quantidade de gols maior, 31, e sofreu 18. Sofreu menos do que a quantidade de jogos. Então talvez isso está fazendo com que essa odd esteja um pouco mais alta, mas eu acredito que uma odd de 1,80 para esse ambos marcam aqui está de boa, e vai ser esse o indicativo. Porém, como eu falei, se você quiser trabalhar de forma mais segura, o over 1,5 pagando 1,38 aqui se encaixa perfeitamente, beleza? Agora um jogo lá na Premier League, o jogo entre o Crystal Palace e o Burnley. É um jogo também com expectativa over. Jogo com as duas equipes lá embaixo na tabela, tá? O Burnley é o vice-lanterna, então ele precisa pontuar. Ele com 25 jogos, ele marcou 25, sofreu 55 gols. As duas equipes sofrem muitos gols, tá?
enquanto que o Crystal Palace é o 16º colocado. Em 25 jogos ele marcou 28 e sofreu 44. Então, sofrem muitos gols as duas equipes. E por ser um jogo onde as equipes não têm o que perder, elas vão ter que ir para cima, vão ter que ganhar a partida, eu acredito também aqui no over 1,5 a 1,35 e também no ambos marcam sim a 1,95. Tá muito boa esse ambos marcam, porque eu não tá confiante que a gente vai ter gols dos dois lados, principalmente por causa do ataque aqui das duas equipes. Mas a gente tem uma expectativa de que possa bater aqui o over 1,5 e o ambos marcam sim, que vai ser o nosso indicativo. Beleza? Agora vindo aqui para o Rio de Janeiro, para o Campeonato Carioca, às 16 horas, a gente tem um jogo entre o Audax e o Botafogo. Aqui, o Botafogo está com a odd de super favorito 1,33 e vai ser aqui que a gente vai trabalhar principalmente pela fragilidade do Audax, que não ganhou nenhum jogo, tá? O último jogo empatou, mas os demais são todas derrotas. Então, para ser bem rápido aqui, nosso indicativo é vitória do Botafogo, para você colocar no bilhetinho com a odd de 1,33. Botafogo que ele não é esse favorito todo, a gente não inspira tanta confiança, mas aqui a gente vai trabalhar na fragilidade do Audax, beleza? Outro jogo onde a gente vai trabalhar também com a vitória do visitante é um jogo aqui no Recife, o jogo em Pernambuco, o jogo do Campeonato Pernambucano entre o Flamengo de Arco Verde e o Retrô. O Retrô, ele é o segundo colocado, tá atrás do Sport, o Sport já se classificou em primeiro, e o Retrô ele precisa ganhar para se manter em segundo e ter vantagem aí na fase final do campeonato. Porque o Náutico ele vai jogar contra o Sport e o Náutico vai tentar vencer o Sport para poder tomar o lugar do Retrô e ter essa vantagem. Então o Retrô ele está pegando o Lanterna, que já está rebaixado, e eu acredito muito aqui na vitória do Retrô. No momento a gente não tem essa odd, mas se essa odd vier acima de 1,40, não pense duas vezes. Pode entrar aqui a favor do Retrô. Agora na Premier League a gente tem o jogo do Bournemouth e o Manchester City. O City, que está lá em cima, não pode mais vacilar. Tá? Com 56 pontos atrás do Liverpool, deve ganhar esse jogo. O Bournemouth está embaixo aqui com 14 pontos, em 14º colocado, com 28 pontos. E aqui, sendo bem direto, eu acredito na vitória do Manchester City. Inclusive lá na Bet365 está pagando 1,40. Então, com a odd do 1,40 para o Tubarão, eu não penso duas vezes. Aqui é a vitória do Manchester City e pode colocar também mais de 1,5 gol. Mas a princípio, para colocar no bilhetinho, vitória do Manchester City. Agora, dois joguinhos para over 1,5, expectativa de gols, é o jogo do Union Berlim e o Heidenheim, na Alemanha, tá na Bundesliga. A gente tem dados favoráveis para isso, média de custo de gols, principalmente aqui do Heidenheim, alta. A gente tem quantidade de gols marcadas e sofridas alta e a gente tem uma odd de 1,30 para esse over 1,5. Uma odd que para mim está desregulada, está acima. E o indicativo aqui é over 1,5 para a gente colocar no bilhetinho. Tá? Deveria estar pagando 1,20, no máximo 1,25. Outro jogo que a gente tem uma expectativa também de bater o over 1,5 é o jogo do Vitória Guimarães e do Casa Pia, lá em Portugal. O Vitória Guimarães é o favorito com odd de 1,61. Inclusive você pode também trabalhar aqui, porque o Vitória Guimarães, jogando em casa, ele é uma equipe forte. É o quinto colocado em 22 jogos. Ele tem 41 pontos, 35 gols marcados e 23 gols sofridos, tá? Mas o nosso indicativo para a gente trabalhar de forma mais segura aqui vai ser o over 1,5. Outro jogo na Bundesliga, o jogo às 14h30 é o jogo do Bayern de Munique, que tá vacilando, tá perdendo as partidas e precisa voltar aí a vencer, se quiser ainda lutar aqui na Bundesliga. Inclusive perdeu o jogo lá na Champions League, né? Porém, o próximo jogo não vai ser na próxima rodada. Então vai demorar um pouco mais para acontecer. Eu não tenho aqui qual a data específica, mas não vai ser agora esse jogo. E aqui o nosso indicativo vai ser para vitória do Bayern de Munique, tá? Voltando aqui no Brasil, a gente tem Campeonato Carioca, jogo entre o Vasco da Gama e o Volta Redonda. Aqui também está dando uma odd de 1,40 de super favorito para o Vasco da Gama. O Vasco da Gama, que é o quarto colocado, e jogando em casa, o Vasco da Gama, ele ganhou 3, empatou 1, marcou 5 e não sofreu nenhum gol. Aqui o nosso indicativo também é a vitória do Vasco da Gama, tá? Agora, voltando na Premier League, a gente tem um jogo do Manchester United e o Fulham. O Manchester United com odd de 1,47
ele tem dados favoráveis para essa vitória. E a gente vai trabalhar aqui na vitória do Manchester United, tá? Principalmente pela fragilidade do Fulham. O Fulham que nos últimos 5 jogos fora de casa, ele empatou 2 e perdeu 3. Então aqui a gente vai trabalhar com a vitória do Manchester United. Porém, eu indico que você acompanhe esse jogo no ao vivo, o jogo ao meio-dia, para tentar pegar essa odd aqui um pouco mais alta. Mas o Manchester United é realmente favorito, ele voltou a jogar bem, vai ser aqui que a gente vai trabalhar. Outro jogo na Premier League, o jogo do Arsenal e o Newcastle, tá pagando 1,35 para a vitória do Arsenal. O próximo jogo do Arsenal na Champions League, se eu não me engano, é dia 12, tá? Então ele ainda tem um tempo. Ele perdeu o primeiro jogo lá pro Porto, não jogou nada, mas aqui, como tá brigando lá em cima, junto com o City e com o Liverpool, eu acredito muito na vitória do Arsenal, mesmo com essa odd reduzida. Se você puder acompanhar esse jogo no ao vivo, beleza, mas caso você não possa, o nosso indicativo vai ser aqui a vitória do Arsenal, tá? E também mais de 1,5 gol. Mas, para trabalhar de forma mais segura, no bilhetinho, é a vitória do Arsenal. Agora indo para a Escócia, a gente tem um jogo do Rangers e o Hearts. O Rangers também como super favorito. Apesar que o Hearts não é um time bobo. Se você olhar, ele é o terceiro colocado, ele tem 51 pontos. O Rangers tem 64 e o Celtic 62. E aqui, sendo bem direto, é indicativo de vitória do Rangers, porém não com essa odd de 1,23, tá? Aqui a gente vai esperar o jogo começar, o jogo meio-dia, para tentar pegar essa odd aqui um pouco mais alta, para poder valer a pena correr esse risco. Mas é o indicativo de vitória do Rangers. E o último jogo que eu trago aqui para vocês é um jogo aqui em Pernambuco, aqui na terrinha, o clássico entre o Náutico e o Sport. Aqui está indicando a odd de 3,30 para o Náutico, mas na Bet 365 essa odd já está parelha, está 2,65, se eu não me engano, a 2,68. O Náutico precisa vencer para se garantir, para se classificar para a próxima fase. E o Sport ele já está classificado, porém o próprio treinador ele já falou que não vai abrir mão de jogar para vencer. E mesmo o Sport com time misto, eu acredito que ele é bem superior ao Náutico. E com a odd acima de 2, o indicativo aqui é trabalhar com dupla chance para o Sport, tá? Não vejo o Sport perdendo esse jogo. Eu acredito que pelo menos um empate a gente tem aqui. E por isso o indicativo é trabalhar o dupla chance aí a favor do Sport. Beleza? Agora, como eu falei, a gente tem vários jogos. Então tem vários bilhetinhos. Mas aqui a gente vai trazer só esse bilhete. Um bilhete com odd 1,90. Onde a gente... Uma duplinha com odd 1,90. Onde a gente vai trabalhar com 2 super favoritos. Tá? Que é a vitória do Arsenal e a vitória do City. A gente vai trabalhar com meio stake, R$50. Porque normalmente eu trabalho ao vivo pegando essas odds mais altas. Então a gente vai fazer nossa aposta e vai chamar nosso win, beleza? Como eu falei, a gente vai postar outros bilhetes lá no nosso grupo free do Telegram. Se você ainda não entrou lá no grupo, entra lá no grupo. E é isso aí, tamo junto no win e no red. Valeu!